Quem comprar agora, por exemplo, tá arriscado a ver o Bitcoin caindo uns 25%, talvez mais do que isso, e aí vai ter que esperar meses para voltar ao patamar que tinha antes? Sim. Agora, se essa pessoa tá mirando no longo prazo, qual é o limite do preço do Bitcoin? Não tem, porque não tem limite para baixo nas moedas fiduciárias. Dá para elas Uhum. ficarem caindo infinitamente. Então, pra essa pessoa que for começar agora, eu acho que a melhor estratégia que ela pode utilizar é a coisa mais simples que existe, que é fazer DCA, né? Dollar Cost Average, ou seja, E falando sobre outras criptos, ô Bruno, você só tem Bitcoin ou você tem umas memes que você gosta? Que você qual que é a sua carteira hoje de cripto, mais ou então, menos? meme coin é um negócio que a gente tem que encarar da seguinte forma: é totalmente especulativo, porque o negócio vai subir baseado em adoção das massas, por nenhum motivo a não ser ganância, vontade de ganhar bastante dinheiro. Agora, pode subir, dobrar, triplicar, né? O pessoal não fala nem em 50, 60%, o pessoal fala em X vezes, 2x, 3x, 4x, 10x. Então, nesse ciclo, eu lembro que a gente fez um lançamento do Viver de Renda Cripto, que é um curso que eu tenho em parceria com o Felipe da Paradigma, que é uma research baseada só em cripto. E aí ele trouxe uma lista de 30 meme coins. Aí eu falei, cara, eu vou escolher uma pra gente comprar aqui no lançamento. Eu escolhi uma chamada Brett. Por que que eu escolhi essa chamada Brett? Porque foi a primeira que eu vi que tinha cara de gato. Então esse foi o critério Zero. fundamental. Zero. Então botei alguma coisa que não me faria falta. E eu dei sorte. Essa é a verdade. Não teve nenhum tipo de fundamento por trás. Pra não falar que não teve nenhum fundamento, eu olhei qual era a rede, porque toda grande rede tem uma meme coin que acaba puxando usuários pra lá. E era uma baseada numa rede chamada Base. E eu não tinha visto nenhuma meme coin daquela rede ainda. Eu falei pro Felipe, pô, essa aqui parece ser uma meme coin que tem potencial, porque você pode ser uma grande na rede. Ele falou sim. Por isso que ela tá na lista das 30. Então eu peguei e eu fiz 5 vezes. Só que 5 vezes com dinheiro que hoje na minha vida ele é insignificante. Então, meme coin eu encaro assim, que é um negócio que é quase um passatempo. Uma Tem muito aposta cuidado, também, né? né? É uma aposta, mas com uma estrutura que ela pode ser altamente positiva, porque o pessoal faz as apostas do tigrinho lá. Na melhor hipótese, acho que, não sei se você dobra, mas se for tipo um cassino, roleta, se Sim. você ganha, você dobra. Se você perde, você perdeu aquilo. Só que a chance é sempre menor. Ali a gente não sabe o percentual de chance de ganhar, mas no caso foi 5 vezes mais. Então foi bom. Mas quanto é que era no meu portfólio isso? Era 0,0 nada, entendeu? Era nada. Agora, tem outros projetos onde eu enxergo que é fundamento. Alguns ficaram muito para trás em termos de valorização. Até a última vez que eu vim aqui, vocês me perguntaram se eu preferia Ethereum ou Solana. Eu falei de Ethereum na época, eu ainda tenho uma posição, só que ela ficou menor, porque o restante da carteira subiu muito mais. E Solana parece uma criptomoeda que tem bastante potencial. Subiu bastante, inclusive. Pois é, então subiu muito no final do ano passado, esse ano ela ficou meio de lado, e agora já tá subindo bastante. Tem gente que já dobrou o capital, que Sim. investiu. E um ponto interessante da Solana, por que que parece que ela tem muito potencial? Eu digo isso como alguém que simplesmente está posicionado nos tokens. Eu não sou um usuário do ecossistema, eu usei muito pouco. Mas o que me chamou a atenção nas poucas vezes que eu usei é que é muito fácil fazer as coisas lá. Uma crítica que mais existe à rede ágil, Ethereum né? é que tinha muita taxa. Taxa, E exato. lá não, é tudo muito barato. E se você pega lançamento de outros protocolos de cripto, de meme coin, de criptomoedas, a maioria acontece hoje na rede Solana. E diz que é mais rápido também, né? Pois é, mais rápido, menos taxa. Mais E íntimo tem uma também. lei chamada Lei de Metcalfe, que ela serve para avaliar o valor de redes. Essa lei diz que uma rede deveria valer o quadrado do número de seus participantes. De fato, é isso que vai acontecer? Não, porque a gente sabe que o que dá o valor a um item é oferta e demanda, entendeu? Sim. Mas é um cheiro bom do que aquilo que tem mais usuários deveria valer mais. E se os usuários estão todos, esse pessoal hard user de cripto mesmo, que participa, que vai para pool, que usa parte do DeFi, eles estão indo mais para Solana do que para Ethereum, então a rede Solana vai ter que valer mais com o passar do tempo. Só que eu acho que a gente tem que encarar essas altcoins da seguinte forma: elas são um meio para que você possa acumular mais bitcoins no final. É o que o cara que investe em meme coin, ele quer. Ele quer botar um pouquinho em meme coin, multiplicar por 3 vezes, vender e comprar bitcoin. Sim. Que no período vai ter subido, entre aspas, só 100%. Sim. Entendeu? Então ele espera que esses projetos subam mais para que depois ele possa comprar mais bitcoins. Todos os especialistas que tiveram aqui de cripto, eles falam isso, que eles investem em altcoin para depois liquidar no momento certo e voltar para Bitcoin, que na cabeça deles é o porto seguro deles, né? O difícil é o cara acertar esse momento às vezes, né? Foi o que a Exatamente. Carol falou, senão o portfólio Exato. derrete. Exatamente. Você sabe que eu ainda enxergo o Bitcoin como uma salvação para alguns países. Até vou citar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, recentemente eu estive em Cuba, né? E eu tive alguns problemas hospitalares com a minha bebê. E lá, você não acha caixa eletrônico para usar o cartão de crédito. É terrível. Então, meu dinheiro papel, digamos assim, foi indo embora. Porque
Porque eu tinha que pegar táxi pra uma clínica, da clínica pro hospital, o hospital em outra cidade. Foi indo embora. Chegou no último dia, eu tinha que pagar 100 euros pra um taxista. E eu só tinha 50. Caraca, que corrida foi essa também? 100 euros. É que era 3 horas da Viagem. resort, era 3 horas até o aeroporto. Então era uma viagem. E eu falei pra ele, quando eu peguei o táxi, eu falei, só que eu preciso sacar, porque eu só tenho 50. Se você quer 100, eu preciso de Ele não alguma forma. aceitava pesos cubanos? Eu já não tinha mais também. E aí ele falou: olha, vamos no aeroporto, eu acredito que você consiga sacar. Cheguei no aeroporto, fui sacar no caixa eletrônico, não tinha papel. Não tinha dinheiro. Aí eu fui até uma lojinha deles, que era um banco, tinha 10 pessoas na frente, eu tive que ainda conversar, que eu precisava passar na frente de todo mundo, que só tinha um guichê de 10. Só tinha um atendendo. Cheguei na hora de passar o meu cartão pra fazer o saque, eu ia fazer no cartão de crédito o saque. Enfim, não estavam passando banco brasileiro, enfim. Aí não consegui sacar. Tive que voltar, conversar com o taxista que eu não tinha dinheiro pra pagar ele. Uma viagem de 3 horas. Cara, e minha bebê dentro com a minha esposa. Puta perrengue. Aí ele ficou decepcionado, né? E eu voltei, eu falei, eu vou te pagar. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Eu fui embora o tempo todo dando notícia pra ele no WhatsApp. Ó, tô pousando no Brasil, já tô correndo atrás pra você do seu dinheiro. Vou ver uma forma de te mandar. Ele falou, cara, aqui não tem banco, você não vai conseguir mandar. Eu falei, eu vou dar um jeito. Eu entrei em contato com blogueira no Brasil que fazia roteiro pra Cuba, com agência de turismo que vendia passeio em Cuba. Ninguém me deu muita atenção. Aí ele falou, olha, a minha mãe mora na Alemanha e, segundo ela, uma amiga dela vai vir pra Cuba. Eu falei, pronto, fechou. Fiz o pagamento pra ele, do meu banco aqui no Brasil, pra Alemanha. Mas por que eu tô falando isso? Porque em Cuba eu não conseguia transferir pra ele. E eu cheguei a perguntar. Eu falei, eu posso te transferir em Bitcoin? Seria uma forma prática, né? Só que lá é totalmente bloqueado o sistema de Bitcoin. Você não consegue fazer... Você não acessa nenhuma casa de criptomoeda, porque o governo proíbe que eles tenham acesso, entendeu? Então, assim, acho que para alguns países que consigam fugir um pouco dessa ditadura, ou até eles ali encontrarem uma forma de ter uma wallet ou movimentar aquilo, é uma solução também interessante, né? Bloquear o sistema não tem como, mas, por exemplo, a maior parte das pessoas fazem transações usando, sei lá, Binance. Exato. Bloquear aí essas Eles corretoras, bloqueiam as ponto de corretoras. centralização, Sim. aí dificulta muita coisa. Porque o Bitcoin, pra quem é realmente aficionado no negócio, até por onda de rádio você consegue transmitir esse negócio. Então, Como é que funciona? Não sei. Entendeu? Mas dá pra fazer isso. teria que fazer da minha carteira pra dele, né? Claro. Daria. Mas quando você falou de países, eu tava até pensando em um tweet de um cara chamado Naval Ravikant. Ele tem um livrinho dele, que na verdade é um compêndio dos tweets dele ao longo do tempo, né? Chamado Almanac de Naval Ravikant. Tem ideias muito boas. E uma delas, isso ele tweetou há muito tempo. Ele falava assim, você país pobre, quer ser um país rico, compre 1% dos bitcoins que existem no mundo. Era alguma coisa assim. Quando o Bitcoin valia muito menos do que Sim. hoje, evidentemente. E, de fato, se você pega países que começaram a fazer uma reserva antes, já estão com um bom resultado. Como El foi o caso Salvador? de El Salvador. Agora Pô, vamos ver se um tanta grande crítica começa a que fazer ele recebeu. isso. Né? Você lembra quando o Bitcoin deu uma queda que subiu muito, depois caiu pra caramba, a galera falando, tá vendo aí, ó, o cara fez um mau negócio. E agora? Pois é. Agora um monte de gente Lá vai comprar na funciona alta, super. vai cair de novo, vai ter crítica. Sim. Era muito melhor ter comprado na baixa. Na verdade, tem gente que tá comprando o tempo todo. Porque se você pega, por exemplo, enquanto a gente grava, o Michael Saylor, da MicroStrategy, a empresa americana, que basicamente virou um fundo que investe em bitcoins, né? Não falo que é um ETF porque... Valorizou muito até quando subiu o Bitcoin. Sim, não, valoriza vezes o Bitcoin. Porque o que acontece, por exemplo, você falou da ideia do Trump pagar a dívida americana usando Bitcoin. Que ideia é essa? No que se baseia? Os Estados Unidos conseguem emitir dívida a juros baixos. Sim. Antes da pandemia, emitiram dívida durante um tempão a juros ridiculamente baixos. Você tinha dívida de 30 anos com juros de 1% ao ano. Que até quebrou alguns bancos quando o juro subiu, porque na marcação a mercado aquilo começou a valer menos. E o Silicon Valley Bank quebrou por conta disso, por exemplo. Então imagina que você pode emitir dívida a um custo baixíssimo. Você pode pegar esse dinheiro que você emitiu da dívida para comprar Bitcoin. A tua dívida tem um custo de hoje 4% ao ano, que é o que o Tesouro Americano, né, quando emite um título, tá dando para o investidor. Enquanto o Bitcoin tá subindo na média, nos últimos anos, 55% ao ano. Então você pega Uma dinheiro a diferença 4 enorme. para comprar algo que sobe 55. De fato, se você pensa no longo prazo, pô, vale muito a pena. Sim. O Trump, ele brincou de fazer isso. Michael Saylor faz isso. Ele emitiu muita dívida na MicroStrategy para comprar Bitcoin. Inclusive, hoje, ele comprou 55.500 Bitcoins, enquanto a gente tá gravando aqui. Caramba. Isso dá, a gente tem, depois do halving que aconteceu nesse ano, eram produzidos 900 bitcoins, são 450 bitcoins por dia, né? A cada 10 minutos você tem a produção de 3,125 bitcoins. Então, a gente tá falando de 3 meses de produção, basicamente. Puta merda. Então, o que os mineradores vão produzir em 3 meses, esse cara comprou agora. O que eu vejo muitas pessoas falarem assim, tem muita gente que não tem Bitcoin e quer comprar agora. E aí tem pessoas que concordam, né, falando assim de influenciadores, né, investidores que concordam que sim, dá tempo. E outros, quem comprou, comprou. O que você acha, Bruno? Dá tempo ainda de comprar?
Depende do prazo da pessoa, porque quem comprar agora, por exemplo, tá arriscado a ver o Bitcoin caindo uns 25%, talvez mais do que isso, e aí vai ter que esperar meses para voltar ao patamar que tinha antes? Sim. Agora, se essa pessoa tá mirando no longo prazo, qual é o limite do preço do Bitcoin? Não tem, porque não tem limite para baixo nas moedas fiduciárias. Dá para elas ficarem caindo infinitamente. Então, para essa pessoa que for começar agora, eu acho que a melhor estratégia que ela pode utilizar é a coisa mais simples que existe, que é fazer DCA, né? Dollar Cost Average, ou seja, é ir comprando aos poucos, fazendo um preço médio. Então, Sim. você quer comprar agora, pô, tá 95 mil, compra um pouquinho. Aí mês que vem, você compra mais um pouquinho. Aí pode estar 100 mil. Aí no outro mês, compra mais um pouquinho, aí cai pra 80. Vai fazendo isso ao longo do tempo, porque como a trajetória tende a ser no longo prazo para cima, desde que o Bitcoin continue existindo, eu acho que essa é a direção que ele vai seguir, então ela vai acabar fazendo um bom negócio. E nesse intervalo, ela vai aprender mais, porque eu advogo a seguinte tese, né? Eu sempre falei isso, o Warren Buffett, que é um cara que eu respeito muito, evidentemente, porque ele é muito melhor do que eu em tudo, em termos financeiros. Prova disso é que ele é bilionário em dólar. Eu não tô muito longe de conseguir isso. Mas o Buffett, ele fala que você só deve comprar aquilo que você entende. Eu acho que você deve comprar um pouquinho do que você não entende se você quiser entender mais sobre aquilo. Sim. Porque eu tenho muito mais motivação para estudar depois que eu tô com um pouco da pele em risco do que antes. Sim. Então o cara pode não ter nada de Bitcoin. Ele não vai estudar igual o cara que botou R$ 100 em Bitcoin. Sim. Concordo plenamente. Esse cara vai ter mais motivação para estudar. Então, para quem quer começar agora, o que eu diria? Não faça uma compra muito grande de uma vez, você tá arriscado a pegar um topo temporário. E se a pessoa não tem experiência com investimento, que é o 20%, ela acha que é o fim da vida dela, né? Que ela foi Exatamente. idiota e o cônjuge começa a cobrar e Sim. briga por causa de dinheiro. Isso gera até, infelizmente, suicídio, né? Tem pessoa Vai que- saber. Então, o que eu diria é, compra aos poucos, vai aproveitando, vai vendo. É lógico que era muito melhor ter comprado lá atrás, quando valia Claro. R$ 10 mil, R$ 20 mil. Agora, passou, paciência. Mas não acho que a gente perdeu o bonde. Eu simplesmente enxergo da seguinte forma. Imagina uma festa, a banda já chegou, tá tocando, mas a festa tá vazia. Na minha opinião, é assim que a gente tá hoje. Essa festa ainda vai bombar, porque hoje no mundo a gente tem quantas pessoas com cripto? Sei lá, 500 milhões? Cara, daqui a pouco vão ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, imagina essa demanda toda chegando para um negócio que tem oferta limitada. Sim, Eu acho que tem muito preço potencial lá em ainda. cima.